Você já disse algo e instantaneamente viu o olhar de uma mulher mudar completamente? Imagine se eu lhe dissesse que existem apenas duas palavras capazes de desencadear essa reação instantaneamente. Bem-vindo ao canal Guerreiro de Lamente. Na comunidade Fijo, não estamos aqui para truques baratos. Estamos aqui para entender, dominar e aplicar a psicologia feminina através de uma mentalidade estoica, assertiva e firme. Prepare-se, porque o que você está prestes a aprender hoje não só mudará a sua maneira de falar, mas também toda a sua presença como homem. O que você está prestes a ouvir pode parecer simples, mas se você aplicar com sinceridade e autenticidade, fará uma diferença significativa em suas interações com mulheres. Então, sinta-se à vontade, abra sua mente e fique até o final. Porque se você realmente quer atrair mulheres, não pode ignorar o que está por vir. Vamos começar. Você não precisa ser o homem mais bonito ou mais rico para criar atração. Na verdade, muitas mulheres se sentem mais atraídas por homens que exalam confiança, elegância e um senso de propósito. Essa energia não vem do que você tem, mas de quem você é, refletida em cada palavra, olhar e silêncio. É aqui que essas duas palavras entram em jogo. Parecem simples, mas são, na verdade, uma dinamite emocional quando usadas apropriadamente. Quando um homem fala com sinceridade, com intenção clara e sem a ansiedade de agradar, sua presença se torna magnética. As mulheres percebem isso mesmo sem muitas palavras. E quando ele, sem floreios e sem discursos longos, pronuncia essas duas palavras com uma voz firme e calma, o efeito é imediato. Porque o que importa não é apenas o que é dito, mas como e de onde as palavras vêm. Essa é a diferença entre um homem comum e um homem inesquecível. Essas duas palavras não são mágicas em si mesmas. Se ditas a partir de um lugar de insegurança, não terão impacto algum. Mas quando nascem de um lugar de forte autocontrole, despertam algo na mente de uma mulher. Aguçam a curiosidade, capturam a atenção e acendem o desejo de saber mais. Porque as mulheres não buscam a perfeição, elas buscam conexão. E se ditas no momento certo, com a energia certa, essas palavras podem ser o início de algo intenso. Muitos homens se deixam levar pelo desejo de impressionar. Mas essa não é a essência da atração. A verdadeira atração surge quando você não está tentando impressionar ninguém. Quando você simplesmente é você mesmo, sem pedir permissão e sem se desculpar pela sua presença. As duas palavras que discutiremos hoje não têm o objetivo de convencer. Elas estão lá para desencadear uma reação emocional profunda. É por isso que são tão poderosas, se você souber quando e como usá-las. Quando você é um homem que domina sua linguagem, seus gestos e sua energia, você não precisa dizer muito. Mas quando você fala, tudo muda, porque suas palavras não são vazias. Elas têm peso. E naquele momento de silêncio, quando você diz essas duas palavras, ela não consegue evitar reagir. Porque fundamentalmente as mulheres não reagem às palavras, mas ao que você representa quando as diz. Há momentos em que as mulheres testam os homens à sua frente. Elas fazem isso inconscientemente para ver se um homem é firme ou facilmente influenciável. Nessas situações, a maioria dos homens começa a se defender, a se explicar ou a ficar inquieto. Mas se você mantiver a calma e disser essas duas palavras, você elimina qualquer dúvida pela raiz. Não com agressividade, mas com certeza. A energia masculina não persuade, ele afirmou. O poder dessas palavras não está no volume, mas na intenção. Se ditas com hesitação, elas se dissipam. Mas se ditas com convicção, enviam uma mensagem direta ao subconsciente da mulher, como se dissessem: estou aqui, sei quem sou e não preciso da sua aprovação. Essa atitude é viciante porque exala escassez, e a escassez, em um mundo cheio de homens desesperados, é sempre muito valorizada. Quando uma mulher ouve essas palavras no contexto certo, sua reação nem sempre é imediata. Às vezes há uma pausa,
um olhar diferente ou um silêncio constrangedor. Não se engane, é um sinal de que você causou impacto. O silêncio após essas palavras muitas vezes fala mais alto do que qualquer resposta. É nesse momento que ela processa os sentimentos que acabaram de surgir e começa a vê-lo de forma diferente. Não use essas palavras como um truque. Elas não funcionam quando ditas por necessidade ou urgência. Use-as como uma expressão do seu estado mental, um reflexo da sua clareza e coragem. Quando isso acontecer, você não precisará convencer ninguém, porque sua presença, suas decisões e sua linguagem corporal falarão por si mesmas. Nesse contexto, essas duas palavras se tornam uma arma. Com o tempo, você perceberá que essas palavras não só mudam a dinâmica com as mulheres, mas também consigo mesmo. Você se torna mais direto, mais centrado e menos reativo. Essa transformação interior é a verdadeira vitória. Não se trata apenas de atrair mulheres, mas de se tornar alguém que não precisa se esforçar para isso, porque já é suficiente. A psicologia feminina está profundamente ligada à intuição. Uma mulher pode não ser capaz de explicar racionalmente por que algo é atraente, mas ela sente. Quando ouve um homem falar com calma e confiança, parte dela reage antes mesmo que sua mente tenha tempo de processar a informação. É por isso que o tom, o ritmo e o olhar que acompanham essas duas palavras são tão importantes quanto as próprias palavras. Se feito corretamente, ela não se esquecerá. Imagine uma conversa casual que, de repente, cria um momento de tensão, uma conexão silenciosa. Esse momento é perfeito para soltar essas duas palavras sem esforço, sem floreios. Você as diz, e então fica em silêncio. O silêncio que se segue é ainda mais poderoso do que as palavras. Nesse espaço, ela sente que você está confortável consigo mesmo, e isso é irresistível. Muitas vezes pensamos que precisamos falar mais para manter a atração, mas, na verdade, os homens que realmente causam impacto são aqueles que sabem quando falar e quando ficar em silêncio. Quando você usa essas duas palavras apropriadamente, sem repeti-las ou usá-las de forma inadequada, elas se tornam um código secreto entre vocês dois, algo que paira no ar, fazendo-a pensar, sentir e desejar. Muito mais poderoso do que 1000 palavras vazias. A chave é a prática interna. Não se trata de memorizar falas, mas de incorporar a energia que as faz funcionar. Significa praticar sua postura, sua voz e sua capacidade de observar sem ansiedade. Uma vez que você alcance isso, cada palavra que você disser terá peso. Até mesmo uma resposta simples como sim ou não pode despertar uma faísca se vier do seu âmago, e não da insegurança. Com o tempo, você perceberá que não precisa dizer muito para criar tensão, atração e respeito. As mulheres não procuram um homem que fale sem parar. Elas procuram um homem que, com poucas palavras, consiga fazê-las sentir algo. Se você dominar essa arte, essas duas palavras se tornarão uma ferramenta secreta conhecida apenas por homens conscientes e centrados. Em toda interação entre um homem e uma mulher, existe um momento crucial, um segundo em que a energia se transforma e tudo pode ser decidido. Muitas vezes, esse momento se perde por medo, hesitação ou falta de presença. Mas se você estiver atento e alerta, saberá quando agir. É aí que essas duas palavras entram em jogo, não para conquistar, mas para afirmar quem você é em meio ao caos.